Olá, pessoal. Então, agora aqui a gente vai ver três situações, três, uma cada mão, sobre aplicações de como a gente vai determinar o campo magnético em determinadas condições físicas. Então, a primeira que a gente vai analisar é o campo magnético formado apenas por um fio. A gente vai ter, então, um fio muito bonitinho. E esse fio aqui muito bonitinho, ele vai gerar um campo magnético toda vez que passar uma corrente por ele. A gente já viu isso daí naquele experimento que eu fiz para vocês. Então aqui vai passar. Então como que a gente calcula a intensidade desse campo magnético? Qual que vai ser a forma para calcular a intensidade desse campo magnético gerado por um fio retilíneo? Já não ia falar que é um fio infinito, tudo mais. Como é que a gente vai aplicar isso? Primeiro, a gente precisa saber da intensidade da corrente elétrica. Quanto maior a corrente elétrica, maior a intensidade do campo magnético gerado. Isso vai ser importante. E outra coisa, quanto mais afastado eu tiver desse fio, menor a intensidade eu vou sentir desse campo. Então ele tem uma relação aqui com R. Então expliquei só por que aparecem esses dois caras. Esse Mi aqui, que é na frente 1 vocês viram como coeficiente de atrito, aquele é o símbolo de permeabilidade magnética, ele é uma constante. O valor dele é 4π vezes 10 a menos 7. Tesla vezes metro dividido por ampere. Essa é a unidade da permeabilidade magnética. Então ela está medindo o quanto aquele meio é suscetível ao campo magnético. Assim como alguns meios interferem também na corrente elétrica, no campo elétrico, vai ter essa característica do meio com relação à permeabilidade magnética. A gente vê que a permeabilidade magnética é muito mais fraca que com relação ao campo elétrico. Então, por isso que a gente sentir o campo magnético gerado por um fio é um pouco mais complicado. Essa permeabilidade é um número muito pequeno, é um número muito baixo. Então, a corrente tem que ser muito alta para a gente perceber isso daqui, né? A gente tem que ser muito sensível. Por isso que tem que ter uma bússola, um equipamento mais específico para ver essa interferência. Mas é essa relação. E aqui tem 2π. O que se vem a ser esse raio? Então é a distância entre o fio que a gente está falando e o ponto. Se fosse essa primeira espira, seria esse primeiro raio aqui entre elas. Então você vai substituir o valor aqui. Se fosse a última espira, é essa distância toda que eu estou percorrendo. Então vai depender do ponto, é essa distância que eu estou falando aqui. Esse é o valor do R. Então isso daqui é para um fio retilíneo. E se for uma espira, como que a gente faz aí? Uma espira nada mais é que um fio, que eu peguei um fio comprido e que eu vou dar uma volta sobre ele. A gente vai ver espira circular. Aqui eu não vou conseguir deixar circular bonitinho, mas a ideia é espira circular. Muitas vezes a nossa espira ela não vai ser fechada igual eu desenhei aqui, tá, gente? A maioria dos exercícios ela não é fechada desse jeito que eu estou desenhando. Ela vai ser aberta. Ela vai ter essa característica daqui. Então a gente está vendo que tem uma ponta por onde entraria a corrente elétrica. Ela vai dar uma volta no círculo, aqui eu não consigo manter, falta de coordenação motor e o fio também não é muito rígido. Então ele daria uma volta e sairia por esse outro lado. Então aí vai ter a corrente elétrica que é bem bacana, porque a gente vai ver muitas vezes a pergunta com relação, eu vou fazer como se fosse um círculo bonitinho, que é mais fácil segurar, tá, gente? Mas se fosse aberto ou não. Se tivesse entrando, se a corrente estivesse girando, por exemplo, aqui no sentido horário, como é que funcionaria? Então, se a corrente para mim estivesse girando no sentido horário, o campo magnético no centro dela estaria apontando em direção a vocês. Eu vou marcar, se está indo em direção a vocês, eu ia marcar um xizinho aqui para mim. Mas fora da espira, né, mesmo aqui desse lado, ou nessa parte, no sentido, né, se eu vou dando a volta com ela para a fotocoordenação motora, girando no sentido horário, ela estaria vindo na minha direção, então eu teria que fazer uma bolinha aqui dentro. Sempre vai ser ao contrário, do lado de dentro para o lado de fora. A maioria das vezes a pergunta é com relação à intensidade no centro da espira. E aí no centro da espira a gente vai preocupar com essa forma. É bem parecido com a retilínea, mas só que aqui não é mais 2π, agora é só 2R. Então muda um pouquinho, tem uma ligeira diferença aí na fórmula. Aqui está aparecendo esse N, mas o N não aparece aqui. Eu só fiz um Ctrl+C, Ctrl+V um pouco ruim aqui, esqueci de tirar esse N. Esse N vai aparecer daqui a pouco. Então, é o campo magnético, a permeabilidade, a corrente e a distância do ponto que eu estou medindo. Às vezes ele não vai colocar raio, às vezes coloca só distância. Tudo bem, pode ser distância, mas como geralmente vai ser no centro, a gente vai pensar em raio.
A mesma coisa vale para o outro. Até voltar aqui no fio, às vezes não aparece como R, às vezes aparece como D. A distância que vai estar até o ponto. Não tem importância, é só questão de nomenclatura. A ideia é o significado das letras. Solenoide ou uma bobina. O que vem a ser o solenoide de uma bobina aqui pra gente? É você pegar um fio e pegar, enrolar, dar várias voltas nele. Na hora que eu faço isso, eu formei aqui um pequeno solenoide, uma pequena bobina. Tá? Então isso aqui vai ser. Agora aqui sim aparece um M, não naquela outra forma. Aqui, quanto mais espiras eu tiver, lembra que uma volta só é uma espira. Várias voltas eu vou ter bobina. Então, quanto maior o número de volta, maior vai ser a intensidade do meu campo magnético. Então, vai estar gerando um campo magnético bem intenso. Vou até tirar aqui a minha imagem da parte de cima, vou para a parte de baixo e vocês veem a figura da bobina representada bonitinho. Então, aqui como se fosse vários fiozinhos dando volta. Então, isso vai ser importante. Então, se eu tenho aqui esse campo enrolado no meu dedo, então está aqui. E a corrente está bem aqui nessa parte. Vamos supor que a minha corrente esteja descendo o campo magnético. Aqui a minha corrente está descendo, está indo para o polo negativo. Então, o polegar tem que estar descendo. Aqui no centro, né, onde estaria a bobina, entraria o meu campo magnético. Então, você vai imaginar um fio condutor, né, está enrolado. Então, aqui no centro desse fio, aqui no centro, estaria entrando um campo magnético. Então, aqui, nesse polo da bobina, seria o polo norte, e no outro polo seria um polo sul. Aí vocês estão vendo já um eletroímã sendo formado. Então, a fórmula a gente tem com esse cara. Por que o comprimento é inversamente proporcional? Quanto mais espira eu tiver, quanto maior for o comprimento entre eles, essa espira vai contribuir muito pouco aqui para a formação desse cara. Então, se for muito, muito longo, meu campo magnético não vai ser tão útil. Então, é legal a gente fazer uma espira muito perto uma da outra, dar vários nós praticamente em cima e não fazer muito grande. Então essa é a ideia de uma bobina ou de um solenoide. Então agora é só a gente treinar um pouquinho e aplicar esses conceitos nos exercícios. Então você vai ter que classificar no exercício se está falando de uma espira, se é um fio só enrolado, se é um solenoide, várias voltinhas, ou se é só um fio retilíneo. Então vamos lá para as questões.